Há 50 anos acontecia em São Paulo uma tragédia que marcaria a história da cidade. O incêndio do edifício Joelma, que vitimou mais de 180 pessoas e deixou outras 300 feridas. Foi também o que motivou mudanças no Código de Obras, uma legislação para prevenir novos incêndios e criar normas de fiscalização. Exatamente, Carol. E para falar sobre esse assunto tão importante, o SampaCast de hoje tem a honra de receber o chefe do Departamento de Prevenção e Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Max Schroeder. Quando eu pensava, a ideia, brincava de bombeiro um pouquinho também, mas quando eu pensava na ideia de morrer queimado, isso me preocupava um pouco. Falar, não, vamos brincar de outra coisa, vamos brincar de soldado, que se tomar tiro não dói tanto, né? Algumas coisas que mudaram em termos de legislação de bombeiro também vieram da Boate Kiss, né? Então, nesse período pós-Boate Kiss, a gente teve uma mudança na legislação de São Paulo. Olá, São Paulo, olá, Brasil, eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje, o repórter convidado, meu amigo Daniel Monteiro. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Carol? Bom estar de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Bom dia, boa tarde, boa noite, Coronel Max Schroeder. Muito obrigado por estar aqui, conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Para mim é uma honra estar aqui, ter sido convidado para participar aqui do podcast e poder falar um pouquinho sobre a questão do Código de Obras, sobre a parte de legislação de segurança. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Coronel, para começar o programa, como que a gente pode te chamar? Coronel Max Schroeder? Pode me chamar de Schroeder, de Max. Fica mais fácil, Max. Bem mais fácil. Falando nisso, acertei a pronúncia, né? A gente acertou a pronúncia sobre o sobrenome. Acertaram. Mandaram bem. Bom, então a gente já vai até, começando já o nosso bate-papo, o tema central, Sim. O Código de Obras, né? Qual é o principal objetivo do Código de Obras e como ele se relaciona com o trabalho do Corpo de Bombeiros? O que interligam essas duas coisas? Sim, o Código de Obras, ele disciplina, ele regulamenta, né, a questão dos projetos, das construções, das obras que são realizadas, né, na cidade. Então, ele tem uma série de critérios, né, e de regramentos mesmo para normatização desses trabalhos, né? Ele tem uma parte que também disciplina a questão administrativa de tudo isso, como é feito, como é apresentado, né, para a prefeitura. E ele tem uma interface muito grande com o Corpo de Bombeiros, né? É um instrumento muito importante para a sociedade, é um instrumento importante para as pessoas, de um modo geral. E tanto que isso foi sentido, né, nesse caso aí que você citou especificamente, né, do incêndio do edifício Joelma, que foi um marco, né, para a cidade de São Paulo e para todo mundo, né? Um incêndio que é comentado aí em todos os países, né? Porque é um caso específico, né? É um case realmente. E com relação a essa interface entre o Código de Obras e o Corpo de Bombeiros, o Código de Obras hoje ele está referenciando mais a legislação das normas técnicas oficiais na parte de bombeiro também. Então, hoje a gente está bastante alinhado com o Código de Obras, né? No entanto, o Código de Obras, né, a versão de 75 e depois na versão de 92, ele trazia, né, no seu bojo um detalhamento maior com relação a algumas regras de segurança similares ao que é adotado na legislação do Corpo de Bombeiros. Então, havia digamos assim, na cidade de São Paulo, muitas vezes você tinha duas normas diferentes para serem seguidas. Então, se adotava o que era mais restritivo, né? O Corpo de Bombeiros, em um dado momento, a gente aceitava as duas formas de apresentação, porque as normas que estavam ali reguladas ali dentro do Código de Obras também eram bastante seguras, mas tinham critérios diferentes do que outras normas que eram elaboradas lá pelo Corpo de Bombeiros ou digamos assim, normas técnicas oficiais. Então, na parte de saídas de emergência, né, esse sendo um pouco mais específico, né, já existia
a NBR 9077, mas na cidade de São Paulo se adotava critérios para calcular a população, para a distância de percurso e proteção de escadas de segurança, conforme o Código de Obras. Então, na hora de elaborar o projeto, o projetista ele tinha que seguir ou o Código de Obras ou essas normas. E isso, às vezes, causava um pouco de embaraço, de confusão. Isso era algo que, com o tempo, foi sendo administrado, né, tanto pela prefeitura, né, pelo município, tanto pelo Corpo de Bombeiros, mas que eu acredito que nesse novo formato acabou pacificando, né? Então, realmente é muito importante, né, o Código de Obras, e ele está alinhado com os objetivos também da normatização do bombeiro, que é fazer a segurança das pessoas, né, que ocupam uma determinada edificação. E, Max, a gente citou o incêndio no Joelma, né? Foi Sim. um fato que marcou, acho que para todos os paulistanos, todo mundo Sim. conhece, acho que marcou muito mais para os bombeiros. Sim. Na formação dos bombeiros, vocês aprendem sobre esse incêndio? Tem alguma formação especial em relação a esse incêndio? E queria que você falasse também um pouquinho, que esse incêndio marcou um pouquinho também a sua vida. Você não gostava muito de brincar de bombeiro, de incêndio quando era mais novo, né? Eu vi que vocês fizeram uma lição de casa. Vocês viram alguma coisa que eu falei. Mas, assim, por ser um incêndio marcante, realmente, para a sociedade, não só paulistana, mas brasileira, né? Ele traz aí uma carga realmente muito importante para o Corpo de Bombeiros e esse incêndio ele é passado em todos os cursos, né? E aí cabe até uma brincadeira, né? Então, por exemplo, em 99, né, foi o ano que eu fiz o curso de bombeiros para oficiais, né? Tive a oportunidade de fazer com o Major Palumbo, que é vereador aqui, né, um grande amigo, né, tava com a gente lá, né? E como esse incêndio é icônico, muitas vezes chegava um instrutor e passava o incêndio para a gente e mostrava, né? Sempre tem uma reportagem mais antiga que tinha todo, né, um descritivo, uma narração bem típica de anos 70, explicando, né, como que foi o incêndio. E aí, bacana, o cara falava do incêndio, falava dos problemas que tinham sido encontrados, tal, tecnicamente. Aí passava um tempo, vinha um outro instrutor de uma outra disciplina. E aí o cara perguntava assim, né, vocês já assistiram o vídeo do Joelma? Aí aluno, né? Aluno, não. Aí, para enrolar a aula, né? Aí o instrutor ia lá, passava de novo o vídeo, falava, tal. Passava um tempo, umas 2, 3 semanas, vinha um outro instrutor de outra disciplina. Vocês já assistiram o incêndio do Joelma? Não. Aí passava de novo. Então a gente assistiu muitas vezes, Decorou. né? Decorou. Então é uma brincadeira, mas que acontece, né? Sim. O aluno sempre faz essas coisas. Eu gostava muito de assistir vídeo, né? Antigamente não tinha tantos recursos, né? Então quando aparecia um videozinho era interessante. Mas é uma brincadeira. Então, isso só mostra como realmente é um incêndio que marcou a sociedade, marcou o Corpo de Bombeiros e mesmo os bombeiros mais jovens, né, o soldado que está entrando na corporação, ele tem o contato, ele sabe dessa história, porque aqui a gente está fazendo uma brincadeira mais sobre o aspecto da historinha de como isso foi passado, né, mas a gente sabe da magnitude da tragédia, né, de algo... Assim, quando você vê os relatos, principalmente, dos bombeiros que estiveram lá, você vê, né, o coronel Cassaniglia, o coronel Lísias contando as histórias, né, de coisas que eles vivenciaram, presenciaram, né, as vítimas narrando coisas que elas viram. Então, realmente foi algo muito triste, né, e muito marcante. Essa questão dos incêndios, ele realmente ele tem esse lado, né, muito triste, né, sobre o aspecto humano. No entanto, de certa forma, ele faz com que a parte de proteção, a parte de segurança evolua na sociedade, né? Então, a própria criação do Corpo de Bombeiros, né, ocorreu após um incêndio que aconteceu no dia 15 de fevereiro, né? Estou fazendo aniversário aí, né? Foi ontem, né? De 1880, a gente teve um incêndio, né, no Largo São Francisco, na biblioteca do Largo São Francisco, causou um estrago muito grande, né? Imagina naquela época você perder uma boa parte do acervo, né? O que isso representava, né? Então isso causou uma comoção muito grande e culminou com a criação do Corpo de Bombeiros, né? Especificamente, acho que no dia 10 de março, que a data nossa de criação foi quando ocorreu efetivamente a criação dessa seção de bombeiros por conta do incêndio que tinha ocorrido no dia 15 de fevereiro. Então, tudo isso, né, os incêndios, eles realmente motivam a modificação normativa. A gente falando ainda do Código de Obras, né, na sequência, assim, em 1974 mesmo, acho que menos de um mês depois, alguma coisa assim, alguns dias depois, já teve um decreto
né, da prefeitura estabelecendo regras de segurança contra incêndio. E primeiro foi um decreto e no ano seguinte veio o Código de Obras de 75, aí sedimentando essas informações. Então, realmente foi um motivador de mudanças normativas. Até porque antes do Joelma teve o do Andraus também, né, em 72. A gente teve dois incêndios grandes. O do Joelma, obviamente, com uma proporção muito maior, mas era para repensar mesmo toda a legislação. A rapidez com que saiu esse decreto em 74, né, me leva a crer que já havia esse trabalho sendo realizado, talvez a partir do incêndio do Andraus, né? Então, poucos dias depois do incêndio do Joelma, a gente tem um decreto regulando a questão de segurança, né? Então, foi um motivador, com certeza. E ainda, antes até da gente especificamente falar sobre o Código de Obras, mas voltando, isso te impactou de maneira pessoal, né? Você não queria ser bombeiro, porque então, com toda essa carreira já... Eu acho que... quando a gente está seguindo, né, o caminho da gente, né, tem alguns autores que falam sobre isso, né? Paulo Coelho fala em lenda pessoal, fala, né, que o universo conspira a favor. Então, eu acho que muitas coisas vão acontecendo porque elas têm que ocorrer e a gente vai para onde a gente tem que estar, né? Então, né, eu vir para o Corpo de Bombeiros talvez fosse inevitável, né? Mas nessa época eu era criança realmente e eu me recordo bem dessas imagens, né? E dos comentários dos adultos, das conversas que haviam dentro de casa, né? Quando se falava, né? Porque como foi no centro de São Paulo, tinham conhecidos, tinham pessoas que eram amigas ou próximas, então você sabia de alguém que de fato tinha sido vítima nesse incêndio, alguns tinham morrido, tinham ficado feridos, então... Ou mesmo só o trauma de você estar lá, né? Sim, então esse clima, ele perdurou por um tempo na cidade, né? E essas imagens, elas não passaram só em 74, né? Eram frequentemente apresentadas na TV, né? Essa questão do edifício Joelma. Então, eu acho que eu cresci vendo um pouco isso, né? E até pela escolha de profissão, né, os caminhos que eu segui, né, como toda criança eu gostava de aventura, né, gostava de brincar, de coisas divertidas, né, de desafiadoras, né, então eu brincava lá de polícia e ladrão, brincava de bang-bang, de andar muito de bicicleta, tudo, mas quando eu pensava, né, a ideia, brincava de bombeiro um pouquinho também, mas quando eu pensava na ideia de morrer queimado, isso me preocupava um pouco. Falar, não, vamos brincar de outra coisa, vamos brincar de soldado, que se tomar tiro não dói tanto, né? Então, mas o destino queria que eu viesse para o Corpo de Bombeiros, né? Isso aí eu entendi quando eu coloquei o pé dentro da corporação do Corpo de Bombeiros no primeiro dia, eu entendi que a minha missão era aqui, né? Então, isso também é algo que o destino reservou, né? E você teve alguma inspiração, alguém que te motivou a ir para o bombeiro mesmo depois, passada essa etapa? Então, na realidade, assim, talvez a inspiração para ser militar eu tenha seguido por causa do meu pai, né? Meu pai foi da Força Expedicionária Brasileira, né? Então, ele falava muito sobre o Exército, né? E eu perdi meu pai, tinha 16 anos, né? E eu estudava em escola técnica, Técnica Federal de São Paulo, né? Ali no Paris. E eu pensava em ser engenheiro, em estudar, né? Não pensava em ser militar mais, né? Mas aí, em 89, eu fui abduzido pelo Exército para servir no CPUR de São Paulo, né? E lá no CPUR eu me adaptei muito bem à vida militar, né? E aí talvez aquela carga do que meu pai falava, do tempo do Exército, do tempo da guerra, de algumas coisas dele, isso daí talvez tenha me motivado, me inspirado mais pela vida militar, né? E aí eu fiquei alguns anos no Exército, né? Fiz o curso de infantaria no CPUR, depois eu fiquei 2 anos no 2º Batalhão de Guardas, né? Que ficava no Parque Dom Pedro, depois mudou para Osasco. Só que o oficial de CPUR, ele é um oficial temporário, né? Ele não pode permanecer até o final da carreira dentro do Exército, né? E aí, uma vez que eu já tinha me adaptado bem ao Exército, eu resolvi prestar um concurso, né, para seguir a carreira militar. E aí eu já conheci a Academia do Barro Branco, né, que fica ali na Avenida Água Fria, né, na Zona Norte, né, e é onde são formados os oficiais da Polícia Militar. E o Corpo de Bombeiros ele faz parte da Polícia Militar, então é o caminho de entrada para quem quer ser oficial. E aí, na época, eu resolvi prestar o concurso, né? Tive aí a oportunidade de ser aprovado. E aí, em 93, eu comecei o curso na Academia do Barro Branco, mas ainda na academia eu não pensava em ser bombeiro. Não passava ainda muito pela minha cabeça. Tinha ficado muito distante esse sonho aí, nessa possibilidade, né?
Agora, quando eu saí formado, aspirante oficial, e fui trabalhar no policiamento, eu trabalhei na Zona Leste, né, durante 2 anos no policiamento. E ali eu comecei a ter contato com o Corpo de Bombeiros nas ocorrências, né? Então, durante o atendimento, né, policial mesmo, eu via a viatura do bombeiro encostando numa ocorrência de resgate. Eu chegava num acidente automobilístico, eu via os bombeiros trabalhando. Eu ia para um incêndio e eu via, né, o autobomba, o pessoal trabalhando. E aquilo já... Eu falei, pô, esse negócio é legal. Né? Isso aí é bacana. E eu recebi o convite de alguns amigos que já estavam no Corpo de Bombeiros, né, para que eu viesse prestar o concurso para o CBO, que eu já falei do CBO até, né, do Palumbo, que foi em 99. E aí surgiu essa motivação para vir para cá, né? E realmente foi desafiador, né? Vir para o Corpo de Bombeiros, né, naquele momento foi muito especial, porque, como eu disse, quando eu cheguei, eu conheci o que era a instituição Corpo de Bombeiros, eu vi que era o meu lugar, né? Eu vi que era a minha casa. Né? E eu me sinto muito privilegiado por essa oportunidade que eu tive, né? De ter sido conduzido até aqui. Né? Legal. E, Max, hoje o senhor é chefe, né, do Departamento de Prevenção e Segurança contra Incêndio. É uma baita responsabilidade, né? Explica pra gente o que esse departamento faz, para quem está acompanhando aqui o SampaCast e nem imagina. Tá. O DSPCI ele é responsável por fazer toda a parte de gestão do serviço de segurança contra incêndio que cabe ao Corpo de Bombeiros. Né? Então, assim, no departamento nós temos divisões diferentes, né? Mas o que nós regulamos, digamos assim, é toda a parte de licenças, né, de bombeiro. Então, a emissão do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que as pessoas, né, comentam muito, né? É algo que há muito tempo que vigora, né, que é utilizado, né? Depois a gente criou AVCB, novas né? licenças, o famoso AVCB. Depois a gente criou outras licenças, né? Hoje a gente tem o CLCB, tem uma licença que é provisória, que é o TACB, para alguns tipos de edificações. Mas antigamente a única forma de licença era o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então a gestão de todo esse processo, que é feito nas unidades do Corpo de Bombeiros, ela é feita pelo DSPCI. Então, como que funciona? Cada unidade operacional, nós temos aí 20 GBs, né, 19 GBs operando dentro das regiões, né, do estado. A gente tem o comandante ali e tal, e a gente tem uma seção técnica, né, uma seção de atividades técnicas que ela faz toda essa parte de vistorias, né, processa toda essa parte relacionada à regularização. Então, tudo isso é regulado pelo DSPCI. Né? Nós temos tanto a parte de auditoria, de gestão, com relação a prazos, com relação à parte de padronização, com relação à parte de atendimento referente a esses processos relacionados à regularização no Corpo de Bombeiros. Além disso, o departamento, já há alguns anos, há 10 anos, ocorreu uma centralização dos projetos de bombeiro. Então, para vocês entenderem, o bombeiro tem alguns processos que são mais simples e eles não necessitam da apresentação de plantas, né? São áreas menores e que existem as exigências já dentro da nossa norma, mas que a pessoa vai lá e instala os equipamentos. Então, extintores, sinalização, mantém as rotas de fuga de acordo com a norma. Antigamente, elas pediam obrigatoriamente uma vistoria, era o chamado projeto técnico simplificado. Já há alguns anos nós mudamos essa sistemática, onde para algumas dessas edificações o bombeiro só faz a vistoria de forma aleatória e mais no aspecto de fiscalização. Então a responsabilidade ela fica realmente para um engenheiro, um arquiteto que assina confirmando que aquela edificação possui as medidas de segurança contra incêndio. Né? Então, esses são processos mais simples que são feitos. Que é quase o autodeclaratório, né, nesse caso. E agora, né, com a mudança que a gente vai ter em razão da legislação estadual que está mudando, né, tem a questão desse projeto do Facilita SP, aí nós teremos exatamente isso, um processo autodeclaratório, onde ele simplesmente apresenta as informações, junta alguns documentos e já tem a expedição instantânea. Hoje, essa expedição ela pode levar até 7 dias, porque é uma triagem que é feita manualmente, manualmente entre aspas, né? Que tem um bombeiro que olha. Então, é tudo sistema, mas tem um bombeiro que tem que abrir aquele processo e olhar. Num futuro bem próximo, essa etapa vai ser superada, né? A gente vai, digamos assim, tornar o sistema ainda mais ágil. Então, a expedição dessa licença ela vai ser instantânea.
e posteriormente a gente vai fazer a checagem dessas informações. Se tiver alguma coisa irregular, a gente vai suspender essa licença. Do contrário, ela segue vigente, né? E, obviamente, o responsável técnico ele também passa a ser mais cobrado naquilo que ele está declarando, né? Se tiver Sim. informações inconsistentes, pode prejudicá-lo também com relação a outros processos que ele poderia trabalhar. Então, isso é uma parte da regularização. E a outra são os projetos maiores, né, de grandes indústrias, shopping center, grandes prédios, tal. Isso daí acima de 1.500 metros a gente tem essa necessidade de projetos, né? Antigamente esses projetos eles eram analisados nas unidades operacionais. Então em cada região você tinha lá um grupo de oficiais ou sargentos que analisavam esses projetos. Sim. Né? Há 10 anos houve uma centralização desses processos e esse setor, né, esse serviço também é feito no departamento que eu chefio. Então, lá eu tenho um grupo de oficiais e de sargentos que eles recebem os projetos, hoje são todos digitais, eles vêm, né, pelo sistema, via Fácil Bombeiros, eles abrem lá na tela lá o AutoCAD, e fazem a análise do projeto e aprovam tudo virtualmente, né? Então, isso facilitou muito os processos, trouxe uma padronização muito grande, porque você tem sempre aquela mesma sessão, aquele mesmo grupo de pessoas olhando, com o mesmo olhar, né? com uma orientação de um único chefe, seguindo uma padronização. Por melhor que a norma seja, e por mais que a gente faça um trabalho de padronização, no caso de uma análise de projetos, se fosse no estado inteiro, nem sempre você consegue alinhar o ponto de vista, o pensamento, o entendimento de um determinado item de norma. Então, essa centralização ela trouxe esse benefício, né? De uma melhor gestão, de uma agilidade maior e também de uma padronização nos pareceres, né, feitos pelos técnicos. Então, isso ocorreu, faz parte do departamento, né? É a DAC, Divisão de Análise Centralizada, hoje chefiado pelo Major Nelson, que está ali comigo. E, além disso, a gente tem um outro setor que cuida de auditoria e de fiscalização e outro que cuida de legislação. Eu vou falar rapidinho dos dois. Na parte de auditoria, a gente acompanha todos os processos, a gente verifica os prazos que estão sendo atendidos de acordo com a norma. Então, muito embora o bombeiro tenha prazos ali, às vezes de 30 dias para emitir, para fazer uma vistoria, normalmente nossos prazos estão em torno de 15 dias. É muito comum a gente estar abaixo desses prazos, porque a nossa meta é sempre trabalhar bem abaixo do que está sendo estabelecido na questão legal. Né? O Major Palumbo até falou que vocês têm esse senso de urgência, né? Sim. Esse senso de tentar acelerar. Eu lembro dele ter vindo aqui. Sim, então, né? isso também se reflete... Fala que a gente... saímos em 30 segundos, né? Então, toca o alarme, em 30 segundos você tem que estar na viatura. Né? Então, isso é uma característica nossa. A gente acha que as pessoas não devem esperar. Eu acho que uma boa prestação de serviço está vinculada a um prazo curto. Então, quando isso não ocorre, é por questões, às vezes, ligadas à parte de sistema, algo assim, mas a gente trata de correr e corrigir, né? Então, hoje, o prazo de uma análise de projeto no Bombeiros, ela não costuma passar de 15 dias. Hoje, especificamente, está em 10 dias, né? Porque é início de ano, tudo. Então, assim, só um número, né? Aí, essa parte de auditoria acompanha isso. Se tiver alguma distorção, alguns pareceres que estão diferentes, a gente consegue acompanhar e fazer essas correções do que é feito nas próprias unidades, né? Além disso, nós temos o setor de fiscalização. Então, né, como eu poderia dizer, né, a gente já iniciou a conversa falando que a legislação vai evoluindo ao longo, né, dos anos, mas muito relacionado às tragédias, né? Então, algumas coisas que mudaram em termos de legislação de bombeiro também vieram da Boate Kiss, né? Então, né, nesse período pós-Boate Kiss, a gente teve uma mudança na legislação de São Paulo, onde nós passamos ali no nosso Código de Emergência a ter poder de polícia, de fiscalização. Então, antes, a gente tinha, né, digamos assim, o poder de não dar o AVCB. Então, a pessoa vinha e a gente falava, tá errado, eu não vou te liberar o AVCB. Mas se ele não viesse em busca desse AVCB, era complicado eu fazer essa cobrança, né? Não tinha como fiscalizar, como aplicar uma sanção, né? A partir de 2015, o Corpo de Bombeiros ele passa a ter essa condição legal de fazer essa fiscalização nas edificações. Então, esse setor de fiscalização é uma divisão ali, ela cuida da fiscalização em todo o estado. Então, em todas as unidades, e inclusive aqui na capital, que é feito pela Divisão de Atividades Técnicas, nós temos bombeiros com treinamento para fazer essa fiscalização. Então, eles vão para edificações, né, seguimos critérios desde denúncia, pedidos do Ministério Público ou da Justiça,
ou de um plano de fiscalização que nós estabelecemos anualmente com base nas estatísticas de incêndio, né? Então, dentro das prioridades, a gente monta um rol de edificações a serem fiscalizadas, né? Sempre nessas edificações, quando elas vão ser fiscalizadas, o bombeiro chega com uma ordem de fiscalização. Então, é um bombeiro devidamente uniformizado, numa viatura do Corpo de Bombeiros, que chega com uma ordem, né? Então, isso é uma questão muito importante com relação à parte de segurança, né? A gente sabe, às vezes, de pessoas que tentam se aproveitar às vezes, da falta de conhecimento, entra lá e fala que está fazendo fiscalização de bombeiro, não é assim, né? E esse trabalho ele tem trazido bons resultados, porque ele faz com que essas edificações são fiscalizadas. Se não estiverem irregulares, elas têm que buscar regularização. Então, depois de um tempo, elas podem receber multa e podem chegar até o processo de interdição depois de algum tempo. Então, isso tornou ainda mais efetiva a parte de segurança, de fiscalização do bombeiro, né? Melhorando a segurança das pessoas. Então, isso é algo novo, que também faz parte do departamento. E, para finalizar, a gente tem uma divisão que cuida de legislação. Então, a gente está falando hoje sobre o Código de Obras. O bombeiro ele tem um decreto, né? Que regula, né, que é o Regulamento de Segurança contra Incêndio. Então, esse decreto ele dá normas gerais sobre a parte de segurança contra incêndio em todo o estado de São Paulo. Ele classifica as edificações dentro das suas características, então, de área, de altura e de ocupação e de carga de incêndio. E, a partir daí, a gente tem um enquadramento nas instruções técnicas, nas exigências, né, que são feitas para esses prédios, dentro do próprio decreto. E as instruções técnicas, elas regulam especificamente cada medida de segurança. Então, a gente tem uma norma, uma instrução técnica para falar de saídas de emergência, a instrução técnica 11. Então, ela descreve como que tem que ser a saída de emergência, a largura que ela tem que ter, quantas pessoas podem ter naquele ambiente, como que calcula isso, quais são os critérios, como tem que estar feita a proteção dessas saídas. Aí, uma outra instrução, a parte de compartimentação, você tem uma instrução que fala como que tem que ser feita a compartimentação das edificações, e assim sucessivamente, hidrantes, alarme, extintores. Para cada norma dessa daí, o Corpo de Bombeiros tem uma instrução técnica, né? E essa instrução técnica ela tem força de lei porque ela está atrelada ao decreto, né? Nós temos comissões que estudam essas instruções técnicas, que estão montadas e vão estudando praticamente todo o tempo. Quando há alguma alteração, a gente divulga para que fique aí pelo menos 30 dias em consulta pública, para que toda a sociedade possa opinar, dar sugestões, né? E ela é sempre feita já em consonância com outras entidades, né, da sociedade. Então, a gente está passando por esse momento agora, por conta do decreto da liberdade econômica, que foi publicado no final do mês de setembro, né, no governo do Estado, né, onde se criou alguns critérios para simplificar e facilitar o licenciamento das edificações, né? Então, para tornar mais ágil, né, no licenciamento, digo, né, a abertura de empresa, né, voltado mais para a questão do negócio, né, de viabilizar e tornar mais atrativo, né, o Estado para quem quer empreender. Então, a ideia é facilitar, desburocratizar, e foi isso que foi colocado pelo governo do Estado. E o bombeiro, né, ele está dentro desse circuito, dentro desse projeto aí. Então, nós tivemos que rever a nossa norma, nós refizemos o nosso decreto, ele está em fase de publicação, e as instruções técnicas estão sendo todas revisadas. Então, aquelas atualizações, desde a última normatização que a gente soltou, que foi em 2019, elas já estão sendo inseridas dentro dessas instruções técnicas, e aí, uma vez publicado o decreto, elas serão publicadas e estarão vigendo, né? Hoje, o Código de Obras ele referencia essas normas de bombeiro. Então, quando ele fala de bombeiro, ele já não é mais tão específico quanto ele era antigamente, de falar que precisava ter uma coisa ou outra. Ele fala, tem que atender a norma técnica oficial vigente, no caso, a norma de bombeiro. Então, a gente tem essa característica. E essa divisão que cuida de todo esse processo de estudo da legislação, de emissão de pareceres, né, é essa divisão de legislação, né? Ou seja, nesse caso, então, o Código de Obras ele conseguiu criar um mecanismo para atender essa evolução da legislação sem que ele ficasse engessado e facilite, porque aí são as normas que os bombeiros estabelecem. Sim, né? O Código de Obras, pelo que né, eu pude observar, né, essa última versão de 2017, né, ele foi elaborado aí com a participação de muitas entidades, né? Então, foi um processo lento que envolveu
muitos atores nesse processo e o que se percebe, né, e isso fica bem claro, é a busca da simplicidade, da facilidade de entendimento. Então, eu acho que isso foi positivo. Né? E quando ele passa a referenciar as normas vigentes, você não tem mais essa questão do conflito de entendimento, né? Que poderia trazer transtornos, problemas, dependendo da interpretação de quem efetivamente está fazendo o licenciamento. Né? Quando há bom senso, tudo bem, mas muitas vezes existem discussões que não vão levar a lugar nenhum. Né? Então, a pessoa que construiu uma escada de emergência, seguindo os parâmetros do Código de Obras de 92, essa escada de emergência, ela não seguia os parâmetros da NBR 977 ou da norma de bombeiro. Então, em algum momento, isso podia gerar um conflito, né? Porque era segura, é mais segura ou menos segura? As duas são seguras, né? E isso eu tenho convicção. Mas poderia trazer transtorno, né? Até para... Eu penso assim, um engenheiro que ele está acostumado a projetar na cidade de São Paulo, e ele faz a escada sempre conforme padrão de Código de Obras. Aí ele vai para uma outra cidade do lado e faz a mesma escada. Aí chega lá numa prova. Tá. Fala, não, a sua escada não atende a norma, a 97. Não, mas eu fiz pelo Código de Obras de São Paulo. Você está em São Paulo? Não. Então, amigão. Então, isso era uma coisa que poderia acontecer. E imagina o prejuízo, a dor de cabeça, o transtorno para quem está construindo a edificação, para o próprio projetista, ou para quem vai fazer a aprovação. Ele fala, pô, eu não posso aprovar porque a norma não é a norma daqui. Então, isso gerava um pouco de problema e era, assim... Nós estamos falando de duas coisas que são seguras, é só uma questão Seguras, específica. Então, eu acho que isso acabou pacificando, né? E eu acho que simplificou, facilitou um pouco mais a vida do técnico nesse sentido. Hoje ele pega a norma de bombeiro, segue o que está na instrução técnica, fica mais fácil. Dani, Max, a gente tem que fazer um rápido intervalo comercial. A gente vai continuar falando do Código de Obras daqui a pouco, mas a gente já volta. Nossa entrevista com o coronel Max Alexandre Schroeder já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. É muito fácil. Aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão inscreva-se. Não saia daí que a gente volta já. A gente tem que viver de acordo com o momento. Hoje a gente tem novas tecnologias sendo empregadas tanto na parte de segurança, mas também das ferramentas de uso da sociedade. E essa é uma missão do Corpo de Bombeiros. A gente tem que se antecipar. Né? É muito ruim a gente chegar numa ocorrência, né? E você encontrar, né, pessoas mais feridas, você vê a destruição que o incêndio causa. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o coronel Max Schroeder. Max, a gente falou bastante do Código de Obras, dessa evolução, a gente falou um pouquinho do incêndio do Joelma, mas eu queria saber, na verdade, como que o Código de Obras, vigente na época, acabou impactando, influenciou nessa tragédia, né? Então, na realidade, o Código de Obras, né, que vigia na época, ele era o Código de 1934, né, o Código Arthur Saboia. E ele tinha muito pouco em termos de exigência na parte de proteção contra incêndio. Ele tinha algumas coisas que falavam de proteção contra incêndio, né? Então, quem tiver a curiosidade, efetivamente, consegue verificar que ele falava alguma coisinha de incêndio. Mas ele era muito incipiente, né? Era uma legislação de 34. Quando a gente estuda esse código, a gente vê que ele fala de teatros, né? Que isso também sempre foi uma preocupação da sociedade, né? Tanto que uma das primeiras normas que a gente tem no estado de bombeiro, falando sobre segurança contra incêndio, é uma norma de 1909, que é um decreto das diversões públicas. E lá é curioso, porque apesar de ser algo muito antigo, ele fala de algumas medidas que a gente cobra até hoje. Então ele fala de iluminação que tem que ter, ele fala que as saídas tem que ter a largura adequada para atender a população, que tem que ter, se eu não me engano, tem que ter um balde com água, com algum produto perto de alguns materiais que são combustíveis durante as apresentações. Então ele dá alguns critérios
né, preocupado com a questão da segurança das pessoas nesses locais de reunião de público. E que, de fato, são locais que inspiram muito cuidado, muita preocupação. A gente tem muitos incêndios relacionados, né, na história. Se quem tiver curiosidade e dar uma olhada na internet, vai ver que tem muitos incêndios em locais de reunião de público, danceteria. Sim. Não apenas a Boate Kiss, mas tem outras boates por aí, né? Cromagnon, em Rhode Island, né? Tem muitas histórias assim, né? Então, ele falava alguma coisa mais relacionada a teatros, relacionada ao hospital, mas ele não traçava realmente medidas de segurança importantes para as edificações como um todo. Então, o prédio do Joelma, ele não tinha escadas protegidas, as escadas eram abertas, né? E a ausência de proteção das escadas, e isso também é um problema que aconteceu no Andraus. Peço desculpas. No Andraus também, né? Uma escada aberta durante um incêndio, ela se transforma num conduto para fumaça. Então, ela vira uma chaminé, né? E as pessoas inalam a fumaça e ficam na escada. Então, isso é muito comum. Infelizmente, né, ao longo da minha carreira no bombeiro, eu encontrei algumas vítimas, né, que morreram descendo uma escada. E, às vezes, a escada de um sobrado. Escaparam, né, do incêndio especificamente. Elas iam tentar descer e a fumaça do incêndio fazia com que elas morressem pela inalação de fumaça, né, que tem, né, todo um aspecto fisiológico aí, inclusive, né, da intoxicação em si, né, da perda da consciência. A pessoa fica lá e acaba morrendo, né, pela inalação de fumaça. Então, isso ocorre até em edificações menores, né? Num prédio maior, numa edificação elevada, esse risco ele é potencial, né? Porque Sim. a pessoa está descendo justamente por onde a fumaça está subindo. Então, aí eu acredito que tenha sido talvez um dos maiores problemas, né, no incêndio, tanto do Andraus como do Joelma. Então, essa legislação ela não abrangia esses aspectos de proteção das escadas para permitir uma rota de fuga segura para as pessoas. Não havia um cuidado com relação, eu falei de compartimentação, né? Mas a compartimentação diz respeito a isso, a você segmentar áreas para não permitir que o incêndio passe de uma área para outra, e nem verticalmente, né? Então, existe aí a compartimentação horizontal e vertical. Não existiam esses conceitos, não estavam colocados lá, né? Então, tudo isso contribuiu para essa fatalidade, né? A forma construtiva também, que aí algo também foi evoluir mais recentemente, a gente foi começar a cobrar a partir de 2001, é o controle de materiais de acabamento. Então, os materiais que eram utilizados ali no Joelma, tinha carpete, tinha muito material combustível. Então, aquilo queimava com muita facilidade, né? Hoje, se exige um controle com relação aos materiais que são aplicados nas paredes, né, no teto, né, no piso. Eles têm que ter uma característica de não propagar muita chama, de não liberar muita fumaça. Então, isso são produtos... Os materiais hoje eles evoluíram também, e existe essa exigência também do bombeiro com relação ao tipo de material que pode ser aplicado nos locais. Então, isso também viabilizou. Tudo isso veio ao longo dos anos. Mas naquela época, tudo era muito incipiente. Então, nós tivemos aí 187 pessoas que perderam a vida de uma forma terrível, né? Como a gente pode assistir nas imagens ali, é algo muito triste, né? Muito trágico. E sei que a gente falou no primeiro bloco sobre o atual Código de Obras, que ele traz Sim. alguns avanços, principalmente nessa desburocratização e dialogar com as normas dos bombeiros. Sim. Mas, na sua opinião, qual a sua opinião sobre o atual Código de Obras? Ele precisa de uma atualização? Ele precisa de uma revisão muito grande? Ou hoje ele ainda atende às necessidades, às especificidades das construções? Então, eu tenho um ponto de vista que todas as normas elas estão em constante evolução, né? A gente tem que acompanhar as mudanças da sociedade, e as exigências dessas normas têm que estar alinhadas com as características daquele momento, né? A gente tem que viver de acordo com o momento. Hoje a gente tem novas tecnologias sendo empregadas tanto na parte de segurança, mas também das ferramentas de uso da sociedade. Então, a gente tem discutido bastante a questão dos veículos elétricos. Tem sido uma discussão intensa, né, na sociedade como um todo, no mundo todo. E existe uma preocupação muito grande do Corpo de Bombeiros. A gente está estudando para soltar um parecer, talvez em breve, regulando, criando algumas regras para as recargas, para locais de recarga de veículos elétricos, porque a gente sabe da problemática relacionada ao incêndio, né? Quando uma bateria de veículo elétrico ela
é atingida e você tem lá um incêndio, ela continua reagindo. Então, você gasta muita água, né? Para conseguir fazer uma extinção desse incêndio. E ele tem uma característica também, que é um jet fire, né? Ele tem um jato de fogo com uma distância relativamente grande que atinge veículos que estão ao lado. Então, isso vai propagando com uma intensidade muito grande. Além da intensidade do incêndio, que é muito alta, já o incêndio em veículo já é uma intensidade alta. Sim. Por causa dos materiais. O produto dessa queima ele é ainda mais nocivo, ele ainda é mais agressivo. Mas quem inalar esses produtos, ele tem um risco maior de envenenamento ali pelo produto em si. Então, é um cuidado que até alguns anos atrás a gente não tinha que se preocupar com isso, tinha que se preocupar só com veículo motor a combustão. E a gente tem carro, tem motos elétricas, patinete, ônibus, né? Então, esse é uma nova preocupação, por exemplo. Esse fator não tinha antes, ele surgiu agora. Então, de um modo geral, a sociedade tem que analisar, estudar e ver como que ela vai regrar o uso disso daí. Então, no Bombeiro a gente tem feito estudos, tem buscado informação em normas de outros países, mas não existe uma norma definindo isso ainda em outros países. Existem estudos e, com base nesses estudos, a gente deve emitir um parecer criando alguns critérios para tornar o uso dos veículos elétricos e o abastecimento, reabastecimento desses veículos o mais seguro possível e não causar um transtorno para a sociedade. Porque se você tem um incêndio, né, de um veículo queimando em alta intensidade, próximo de uma coluna de um prédio, por exemplo, você pode afetar essa estrutura. Sim. Então, esse é um ponto. A gente tem que pensar como que a gente vai tratar esse assunto. Vai ter que ter uma distância, tem que ter uma proteção, tem que ter algum tipo de sistema de resfriamento, um sprinkler para proteger. Então, tudo isso tem sido pensado. A gente está estudando, tem uma comissão multidisciplinar dentro do Bombeiro, com oficiais da atividade, né, do Serviço de Segurança contra Incêndio e outros da atividade operacional, parte de ensino e tal, estudando e conversando com os especialistas das empresas, dos fabricantes, né, para buscar uma solução que seja mais segura para a sociedade. A gente não quer esperar que aconteça um problema maior lá na frente, né? Então, isso obriga as normas a estarem em constante evolução, né? A mudança social, né? E de características de comportamento. Então, eu acredito que o Código de Obras, sim, daqui a algum tempo, ele deve passar por um novo processo de alteração, de mudança, mas eu também tenho uma visão de que, atualmente, ele está atendendo, né, aos anseios. Eu não tenho, né, maiores críticas, né? Tenho, pelo contrário, né, eu vejo positivo essa questão da simplificação que ele trouxe, né, da facilidade do entendimento dele e de estar alinhado com as demais normatizações, que isso eu acho que viabiliza bastante para quem vai elaborar um projeto. Então, né, eu não sei se eu respondi da forma mais adequada, mas eu acho que ele vai evoluir, mas eu acho que hoje ele está atendendo, sim. Você falou dos carros elétricos, vocês já estão se antecipando de um problema, porque a gente falou do incêndio do Joelma, aí teve atualização depois do Joelma, o senhor falou que teve atualização depois do incêndio na Boate Kiss. A gente não pode esperar acontecer uma grande tragédia para mudar, para atualizar o Código de Obras, as normas, né? Sim, né, com certeza, de um modo geral, a sociedade, quem é responsável por fazer a segurança das pessoas, da sociedade, e essa é uma missão do Corpo de Bombeiros, a gente tem que se antecipar. Né? É muito ruim a gente chegar numa ocorrência, né, e você encontrar, né, pessoas feridas, você vê a destruição que o incêndio causa. Então, por mais que tem na canção do Corpo de Bombeiros, tem uma frase, né, que fala: a sirene nos apraz. Né? Então, a sirene nos apraz, né? Porque a gente ainda tem a essência daquele garoto lá que gostava de brincar, de coisa de aventura lá no Tatuapé, né? A gente tem isso, né? A gente gosta de entrar numa viatura, né? De ligar a sirene, de ir para o incêndio, saber que você vai lá para tentar salvar, você vai, às vezes, até se expor a um certo grau de risco, mas que tem uma razão de ser, né? É um grau de risco que tem um sentido, né? E mesmo que aconteça alguma coisa com você, você sabe que pelo menos vão poder contar uma boa história a seu respeito, que você estava fazendo uma coisa bacana, estava tentando salvar alguém. Então, eu acho que isso é muito motivador, é muito legal, e todo bombeiro tem isso, todo mundo gosta disso. Só que a gente tem que limitar, né, essa sirene aí, tem que usar o mínimo possível, tem que realmente deixar para aqueles casos que são inevitáveis.
né? E aí entra o setor que eu chefio, né? Que é o Departamento de Segurança e Prevenção contra Incêndio. A gente tem esse cuidado nesse aspecto anterior, né? Na parte preventiva, de evitar que aconteça, né? Então, uma coisa que eu costumo dizer muito para os profissionais que trabalham comigo lá, e todos são bombeiros, né? Então, todos já atenderam ocorrência, todos já apagaram incêndio, todos já tiraram a vítima presa nas ferragens, todos têm histórias, muitas histórias para contar, né? E eu sempre converso com eles e, né, até para motivar, eu falo que eles têm que enxergar que hoje eles salvam muito mais vidas do que eles salvavam quando eles estavam no operacional. Então, é uma frase que eu falo com muita frequência lá, né? Quando eu estou elogiando alguém, estou falando aqui, ó, eu sei que você tem que ter essa consciência que você salva mais vidas hoje do que você salvou lá atrás. Porque lá você era né? Sim. Né? Fazendo um trabalho pontual. E hoje, nesse aspecto preventivo, quando a gente aprova um projeto de forma adequada, que segue as normas, quando a gente viabiliza a regularização de uma edificação, a gente está fazendo prevenção. Uma edificação que está regularizada significa que as saídas dela estão ok, significa que ela tem extintores, que ela tem alarme de incêndio, que ela tem sistemas de detecção, que ela tem o hidrante, ela tem um acesso fácil para o corpo de bombeiros, né, que ela tem compartimentação, que ela tem, né, ali a sua escada protegida para permitir a saída das pessoas. Dependendo da altura, ela tem um elevador de emergência para permitir a retirada dessas pessoas ou a chegada do bombeiro. Então, essa edificação é muito mais segura, né? Além disso, ela, por necessitar de uma regularização de tempos em tempos, precisar manter sua licença em ordem, né? É feita a manutenção dela, é a teoria das janelas quebradas, né? Quando você tem uma coisa que está arrumadinha, está tudo certinho, né? Ninguém deixa aquilo deteriorar. Então, se todo ano carrega o extintor, o bombeiro vai vir fazer a vistoria de tanto em tanto tempo, o prédio está sempre em ordem, a parte elétrica vai estar em ordem. Agora, se você não tem obrigação de regularizar, se ninguém vai vir olhar, se isso não é importante, deixa para depois a gente faz. Mas a escada a porta tá com problema na mola, depois vê isso aí, não tem problema, né? Isso é do ser humano. Sim. Então, eu acho que uma edificação regularizada ela é importante e ela contribui nesse aspecto da segurança das pessoas, né? E, além disso, a gente tenta, né, cercar ainda um pouco mais nesse aspecto, né, da prevenção, né? Aí é um outro setor, mas que eu já trabalhei também, que é no Departamento de Operações, que é a parte de educação pública que a gente faz também para atingir aquela faixa da sociedade que eu não consigo fazer a prevenção por conta do decreto, do Regulamento de Segurança contra Incêndio. Porque eu consigo cobrar a regularização de quem está dentro desse regulamento. Então, eu consigo pedir para os prédios, para as indústrias, para o comércio em geral. Mas tem algumas edificações que não se encaixam nisso daí. Mas as pessoas estão lá. Sim. E eu tenho que evitar que elas venham a ser, né, vítimas aí de um sinistro, que se machuquem ou que até morram em função disso, né? Então, a gente trabalha também essa parte da educação pública no Corpo de Bombeiros voltado para isso, para esse trabalho de prevenção. A Voz da Consciência me falou para fazer uma pergunta, mas vou mudar a pergunta para avançar um pouquinho. Pois não. Juntando duas coisas, Max, você havia falado primeiro que a legislação ela também precisa se adequar ao passar do tempo. E Sim. Aí você estava falando sobre essa questão de estruturar o trabalho, de fazer esse trabalho preventivo. Hoje a gente tem acesso a muita tecnologia, a tecnologia está avançando. O quanto a tecnologia também ajuda vocês, por exemplo, nesse trabalho não só de fiscalização, mas de gestão de tudo isso, do trabalho de prevenção, de conseguir ter esse diálogo com quem não está enquadrado nessas normas também? Tá. O bombeiro, quando eu cheguei, fui trabalhar na área de segurança contra incêndio, né? Eu fiquei alguns anos no operacional e depois eu recebi um convite para vir trabalhar nessa área, que eu também achava que eu nunca ia trabalhar nela. Curiosamente, né? Por isso que eu falo, tem muito de destino aí, né? Então, fui convidado por um grande amigo, um chefe, né? Que era o Coronel Repúlio, na época major, me convidou para ir para lá. E assim, lá eu fiquei durante muitos anos na parte de vistoria, análise de projeto, e depois chefiando as sessões aqui na Divisão de Atividades Técnicas de São Paulo. Aí depois, quando eu vim a tenente-coronel, eu chefiei essa divisão de operações, Departamento de Operações, que também tinha essa parte de educação pública e cuidava das operações no Estado.
E agora eu estou no Departamento de Segurança e Prevenção contra Incêndio, que eu considero que é a minha especialidade dentro do bombeiro, então estou muito feliz lá, né, fazendo esse trabalho, né? Lá atrás, o Corpo de Bombeiros, ele fazia um trabalho que era bem, assim, padrão anos 90, né, quando eu cheguei, então era tudo muito cartorário, muito no papel, né? Então você tinha cartões que você tinha que imprimir, né? Antes disso as coisas eram feitas na base da máquina de datilografia lá, né? Máquina de escrever. Né? Eu cheguei a emitir a VCB em máquina de escrever, a gente emitia. Depois o processo melhorou, aí eram impressoras matriciais, mas o processo era muito arcaico. As pessoas, para ter conseguir regularizar a edificação dela, tinha que ir no bombeiro, tinha que pegar senha, pegar fila, esperar para ser atendido. Aí recebia um valor que tinha que pagar de taxa, ia na fila do banco, pagava, voltava com a taxa. Aí esperava o processo, aí pegava a fila de novo. Então, assim, era um inferno. Muita burocracia, né? Muito burocrático. Muito burocrático e, assim, de difícil controle. Você não tem controle sobre esse processo. O processo pode se perder, você pode perder uma parte dele, ele pode ser encartado, sei lá, um projeto caiu dentro do outro, nunca mais se acha. Então, tinha isso, né? Aí, a partir de 2013, aí é que entra a questão da sua pergunta da tecnologia, né? Nós tivemos lá atrás já esse insight, né? E... eu posso dizer que eu me orgulho, né, do Corpo de Bombeiros, né, da instituição que eu pertenço, porque ela vem sendo, né, vem se aprimorando ao longo dos anos, né, por excelentes profissionais que passaram por lá e que foram deixando um legado muito importante. Então, nessa época, aí, em 2013, né, a gente teve a implementação de um sistema, né, que é o Sistema Via Fácil Bombeiros, que está em vigor ainda hoje, obviamente com aprimoramentos, né? E nesse sistema a gente passou a ter uma facilidade muito maior de controle dessa parte de gestão. Então, todos os processos passaram a entrar no Corpo de Bombeiros através do Via Fácil, né? Então, ainda alguns processos na época eram no papel, mas eles tinham todo o seu andamento feito através do sistema Via Fácil Bombeiros. Então, você tinha já os formulários com todos os dados das edificações, o momento que foi feita a vistoria, quem que fez, quando fez, foi aprovado, se foi reprovado, se tomou comunique, se não tomou. Todo esse histórico passou a figurar dentro de um sistema. Então, você passou a ter um controle que antigamente não se tinha, né? Você não sabia detalhadamente quem tinha ido fazer uma vistoria se sumisse um papel de dentro de um projeto, né? Então, isso mudou muito, né? Houve ainda outros aprimoramentos que ocorreram ao longo desse processo, mas eu acho que foi um marco realmente dentro do Corpo de Bombeiros, o sistema Via Fácil Bombeiros. Eu consigo extrair uma série de relatórios, eu consigo acompanhar todos os prazos, né, a partir desse sistema. Então, ele é essencial para a gente está já desenhando um próximo, né? A gente já está pensando numa fase à frente, né? Então, essa tecnologia, principalmente relacionada à parte de sistemas, ela foi fundamental para que a gente pudesse mudar completamente o cenário em termos de controles, né, de gestão do Serviço de Segurança contra Incêndio, de prazos, né, de padronização, né? E isso, né, trouxe benefícios para a sociedade como um todo, né? Isso eu não tenho dúvida. Agora, além disso, a tecnologia ela tem, né, agora a gente já tem outras propostas, né? Eu estava discutindo essa semana sobre coisas que a gente vai implementar para melhorar ainda mais o Via Fácil, para tornar ele ainda mais ágil, mais intuitivo, mais amigável e para que as pessoas tenham também a sua licença o mais rápido possível, lógico, desde que atendam todos os pré-requisitos que estão estabelecidos em norma, né? Mas a gente tem que viabilizar isso daí, tem que levar esse conhecimento até as pessoas e facilitar esse processo. Nós não podemos ser burocráticos, nós temos que facilitar e estar alinhado também com o pensamento do próprio governo do Estado, né? De ter processos ágeis, de atrair negócios para São Paulo. Isso é importante para a população paulistana e o bombeiro tem essa noção, sem nunca abrir mão da questão da proteção da vida, do meio ambiente, do patrimônio. Então, hoje a gente já discute essas questões e a gente também utiliza a tecnologia não apenas na parte de prevenção contra incêndio, mas também nos aspectos operacionais, nos nossos atendimentos, nos estudos que a gente faz do atendimento de ocorrência. Então, grandes ocorrências, é comum a gente fazer um estudo, né, uma pesquisa de sinistro, onde a gente faz todo um levantamento do que aconteceu, refaz a ocorrência, estuda, né? Hoje a gente tem a utilização de drones nas ocorrências, então a gente consegue visualizar, filmar, acompanhar, montar até uma maquete, né, em função das fotografias feitas pelo drone. Tem trabalhos muito interessantes nessa área. E na parte de educação pública, nós também tivemos um avanço muito grande. Hoje a gente tem lá
né, um ambiente virtual de aprendizado do bombeiro, né, que, né, eu concito as pessoas a acessarem. Lá nós temos alguns cursos em EAD, cursos destinados tanto a adultos como a jovens e crianças, né? As escolas se cadastram também lá no Corpo de Bombeiros e aí os professores podem participar desse curso. O bombeiro emite até um diploma, lá, um certificado para a escola que participa desses programas. Então, isso também foi uma evolução muito grande e foram programas que foram desenvolvidos especificamente, né, para atender a necessidade de levar a informação até a criança, ao jovem e também ao adulto de uma maneira geral, principalmente quem trabalha em escola, tudo mais. De um modo geral, qualquer um pode se cadastrar nesse ambiente virtual de aprendizado do bombeiro. Nós temos 2 cursos bem interessantes, um voltado mais para a parte de proteção, prevenção contra incêndios, um outro relacionado à parte de resgate, de salvamento, que ensina noções de primeiros socorros, que também é bem interessante. E esses 2, voltados para criança e para adolescente. Então, é um trabalho que iniciou a coisa de 2 anos, mais ou menos. A gente está com esses cursos rodando pelo menos há mais de 1 ano, com certeza. Temos uma quantidade muito grande de acesso, de pessoas que fizeram. E é uma forma da gente trabalhar a questão da prevenção também, no paralelo daquilo que eu falei a respeito de não conseguir cobrir tudo com o regulamento de segurança contra incêndio, né? A gente pegou esse outro setor para trabalhar a educação pública. Legal. E, Max, você falou aí dessa questão da prevenção, dos cursos, né? Deixa para a gente algumas dicas práticas, né? Básicas para o dia a dia da população mesmo, de prevenção de incêndio. Porque às vezes a gente vê alguns incêndios começarem da forma mais boba do mundo, assim, de coisas pequenas que poderiam ter sido evitadas. Sim, eu posso, né? É que, na verdade, sim, são muitas dicas. A gente pode ficar até amanhã dando dica, né? A gente pode começar pela... A gente esquece a voz da consciência aqui e fica. Tudo bem, mas eu acho que assim, ó, o principal é saber o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, né? Que é o telefone 193. Então, diante de uma situação de perigo, de risco, um incêndio, alguma situação que você esteja constatando, né? Ligue o 193, né? O Corpo de Bombeiros vai estar atendendo você lá no nossa central de operações e vai estar enviando a viatura para fazer o atendimento. Então, isso é muito importante. E aí existem inúmeros cuidados que a gente deve ter. Eu acho que algo que chama muito a atenção é a questão da parte elétrica, né? A maior parte dos incêndios estão relacionados a causas elétricas. Então, hoje em dia, a gente tem aí né, o uso de inúmeros aparelhos, às vezes ligados numa mesma tomada, que nem sempre foi dimensionada para atender aquela carga que está sendo solicitada ali. Então, você pode ter um incêndio. Então, muito cuidado com o uso, né, de conexões múltiplas, né, Benjamin, T, essas coisas, né, ligações irregulares, né, que isso gera um risco muito grande, né? No caso, né, em residências, em edifícios, né, os cuidados com relação às crianças são muito importantes, né, relacionado à queda. Então, janelas sempre, na medida do possível, tem que ter proteção, ou grades, ou rede de proteção, porque crianças eventualmente podem acessar a janela e isso aí é terrível quando acontece. Né? Cuidados na cozinha, né, com relação a panelas, né, deixar sempre com o cabo parte de dentro, não deixar expostas, né? Cuidado com criança, não pode se aproximar de fogão, né? A gente tem casos aí que a criança abre a tampa do forno e senta e o fogão vira em cima. Então, tem coisas terríveis que acontecem que a gente consegue prevenir com um pouco de atenção, né? Mas os cuidados aí, né, de um modo geral, como eu disse para você, são muitos, né? No caso, a gente tem muito acidente com idoso, de queda também. Então, a casa tem que ser adaptada, né? Você tem que ter apoios ali, principalmente no banheiro. Você tem que tomar cuidado com muito tapete em casa, que tapete é comum as pessoas tropeçarem, principalmente quem tem mais idade. Então, aí são algumas das inúmeras regras de segurança que a gente poderia colocar, né? Mas eu recomendo que todos acessem o site do Corpo de Bombeiros. Nós temos ali várias cartilhas até específicas para determinadas situações. Então, o pessoal que está indo para o litoral, que vai para a praia, já tem lá umas dicas de segurança com relação, né, à praia, né? Então, a gente tem vários, digamos assim...
Várias caderninhos, ferramentas ali com as dicas para o pessoal acessar e pegar dicas de segurança. Eu só soltei algumas aí para ilustrar as possibilidades que tem. Mas, por favor, acessem o site do Corpo de Bombeiros, busquem essa informação. A gente tem lá muitas dicas de segurança e temos esses cursos no ambiente virtual de aprendizado, que é algo realmente muito interessante. Quem acessar vai se encantar e provavelmente vai fazer algum curso. O site estava aparecendo na tela, disse a nossa voz da consciência, mas também tem as redes sociais dos bombeiros, porque tem uma geração que não sabe o que é site hoje em dia, mas sim. Instagram e outras coisas também. E lá também tem todo esse conteúdo, né? Sim, a gente convida a todos a participarem, né? Entrarem nas redes sociais do bombeiro. A gente está sempre postando vídeos, informações importantes, coisas curiosas que acontecem, né? Então, a atividade do Corpo de Bombeiros é uma atividade que realmente traz muita curiosidade para as pessoas, por ser muito dinâmica, por ser uma atividade que, como eu disse, tem a ver com aquilo lá da aventura, né? E também do desprendimento, né? De fazer o bem para as pessoas, né? Eu acho que isso é algo muito legal e que atrai a atenção do público em geral. Então, estão todos convidados a acessar nossas redes sociais e buscar essas informações. Max, Dani, infelizmente a gente tem que encerrar o SampaCast. Se dependesse da gente, a gente ia ficar aqui mais um tempão batendo papo, mas a gente tem que encerrar. Max, muito obrigada pela presença. Já está convidado a voltar para a gente continuar falando sobre esse e outros assuntos. Perfeito, estou à disposição de vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Foi um prazer enorme. Obrigado de novo pelo convite, Carol. Obrigada a você, Dani, pela companhia. É bom a gente lembrar também que a Rede Câmara preparou uma programação especial, né, sobre os 50 anos, né, do incêndio do edifício Joelma e também da atualização do Código de Obras. Então, fique de olho nas nossas redes sociais. Esse foi o SampaCast de hoje. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera. Tchau, tchau.